Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. É com muita alegria que eu vos cumprimento nesta quarta-feira, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 14 de setembro. Plano anual de leitura bíblica se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 15 até o capítulo de número 18. Salmos de número 58. Provérbios, capítulo 23, versículo 12. E carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Porção diária deste dia tem como título Estratégia para Tempos de Guerra. Baseado na leitura bíblica de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que em tempos de guerra, todo cuidado é necessário, toda estratégia, ela é muito bem analisada, pois a primeira coisa que qualquer combatente de guerra ele vai fazer é tentar descobrir a força bélica do seu adversário, do seu inimigo. Partindo desse princípio, ele utilizará de todas as estratégias disponíveis para sair dali vitorioso, não é verdade? Nós precisamos saber que estamos em guerra o tempo todo. O que precisamos saber também é que quem é o nosso inimigo? Às vezes estamos lutando e guerreando com o inimigo errado, achando que ele é o nosso inimigo. Não, é apenas um disfarce, um engano para que o verdadeiro inimigo ele possa triunfar. O que vemos em nossos dias é quantos crentes sem saber com quem que ele está lutando. Ele não consegue discernir quem é o real inimigo da sua vida. Mas hoje eu venho aqui para dizer para você, a primeira estratégia que você precisa adotar é descobrir quem é seu inimigo. E está muito fácil. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Quantas vezes esta guerra ela se volta dentro de uma casa entre os moradores da mesma, entre o pai e o filho, o esposo e a esposa, sendo que o inimigo não é a esposa, o inimigo não é o filho, não é o pai, não é o patrão, não é o colega de trabalho. O inimigo é o adversário. O inimigo tem nome, e o nome é Satanás, e é ele que precisa ser combatido. Quando Davi e os seus voltam, depois de ter sido dispensados da batalha contra o próprio povo de Deus, eles chegam em casa, a cidade de Ziclag, e quando eles observam, as casas estão queimadas, e as esposas e os filhos foram levados cativos. A Bíblia nos diz que todos os homens de Davi se reuniram e queriam matar Davi. Mas o inimigo era quem? Era Davi ou era aqueles que tinham levado os seus filhos e as suas esposas e queimado as suas casas? Obviamente, era aqueles os inimigos, era contra aqueles que eles precisavam lutar. Não, mas viraram lutar contra si próprio. Então a estratégia aqui que eu quero dizer para você hoje, irmão, irmã que me ouve, que está em tempos de guerra, localize quem é o seu inimigo, quem verdadeiramente está lutando contra a sua casa. Não é você que precisa sair dessa casa, é quem está causando essa desordem. Não é você que precisa pedir a conta do emprego, você que precisa colocar para fora quem está tramando e fazendo toda aquela anarquia lá naquela empresa. E você precisa revestir dessas armas espirituais para você ir e combater o inimigo certo. Nunca brinque, nunca pense que o seu inimigo está dormindo. Não, precisamos estar em vigilância o tempo todo, porque temos um adversário
adversário que não desiste. Esteja sempre atento, sempre buscando entender aonde ele está agindo. E o Senhor te dará direção, discernimento para você estar guerreando da forma certa, da forma correta. É a base da oração, é a base da vigilância, é a base da leitura da palavra, é a base do jejum, da colocação na presença do Senhor. Estas são as estratégias que precisamos usar. Às vezes o falar não vai resolver. Às vezes o gritar, muito menos. Esmurrar a porta não vai resolver. O que vai resolver é colocarmos a boca no pó, nos humilharmos diante de Deus, porque quando Ele se levanta, o adversário está no chão, para a glória e a honra do nome do Senhor, o nosso Deus. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Deus Altíssimo, em nome de Jesus, estou aqui em oração pela vida do meu irmão e da minha irmã que me ouve neste dia. Eles estão em tempos de guerra e nesses dias tão difíceis de tribulação que está vivendo. Às vezes tem perdido o controle, às vezes tem causado prejuízos, mas Senhor, eu te peço nesse momento, dai sabedoria, dai discernimento e que ele possa usar a estratégia certa nesse instante e o adversário ser derrotado e o seu nome glorificado. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Deus te abençoe e que você venha ter um ótimo dia. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.